Você sabe o que fazer, compartilha, posta no Orkut, manda pelo MSN, SMN, sei lá o quê. Mas é o seguinte, aqui no Mauro Betti Entubado, um pouquinho mais sobre a polêmica do VAR, tá no meu blog no UOL, tá no meu blog no Nosso Palestra, tá no meu blog também do portal da Jovem Pan. É o seguinte, ó, vou dar uma lidinha aqui para ajudar um pouquinho pra gente conversar sobre o uso do VAR, e não só pela polêmica do pênalti não pênalti de Palmeiras e São Paulo no Morumbi nesse sábado. Protocolo do VAR, página 145 da regra do jogo. Vá ao site da CBF, tá lá, a versão brasileira. É o seguinte, para decisões subjetivas, caso de ontem, como por exemplo, intensidade de uma entrada, como a do Reinaldo no Dudu, interferência e impedimento, que não é o caso, para você analisar, não basta só você estar na posição de impedimento, você precisa interferir na jogada, se aproveitar do lance, interferir contra o adversário, estar na frente do goleiro, enfim, uma série de situações que não são o caso. Considerações acerca de bola na mão ou mão na bola, que também não é o caso, sobre posição, intenção, etc. Normalmente se recomenda, no texto brasileiro, na versão em português da regra, repito, normalmente se recomenda uma revisão no campo de jogo, a tal da OFR, On-Field Review, ou seja, o que fez o árbitro Vinícius Furlan ontem, depois de marcar o pênalti no Morumbi, e ir, depois da buzinada do VAR, ao lado do campo para ver e depois mudar e desmarcar o pênalti. Então é o seguinte, de novo, página 145 da regra do jogo, protocolo do VAR. Na situação de ontem, normalmente se recomenda, isso é que na versão em português, no texto da regra do jogo da CBF. Agora você vai no original, da International Board e da FIFA em inglês, é um termo diferente, no que está evidentemente mais correto, primeiro porque é original. Em vez de se falar que normalmente se recomenda a revisão do árbitro ali do lado no gramado no monitor do VAR, é diferente. Na versão original está escrito o seguinte: frequentemente é apropriado o árbitro realizar a revisão no campo de jogo. É diferente da regra em português que fala normalmente se recomenda. E convenhamos, é menos forte. É mais subjetivo ou mais facultativo para o árbitro de campo, o árbitro, digamos, central. Na regra do jogo se diz, é frequentemente, often, apropriado o árbitro de campo realizar a revisão no campo de jogo, ou seja, ir ao monitor. Isto é, ir ao monitor do lado de campo para analisar o lance como de ontem, para saber se houve a intensidade, se foi uma falta, uma infração, um uso, um empurrão de uma jogada com você entrou de uma maneira imprudente, temerária ou uso de força excessiva. Para mim, não houve o pênalti. Essa questão é menor. O que eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês é o seguinte. Por isso, eu discordo totalmente de analistas, por mais competentes que sejam, como por exemplo o árbitro FIFA, Sandro Meirahit, que entendem que nesse lance polêmico do clássico, opa, deixa eu pegar meu texto aqui, que foi aqui para baixo. Eu discordo totalmente deles, analistas, que analisam que nesse lance polêmico e discutível do pênalti desmarcado indo pelo Reinaldo no choque rei, o VAR não deveria ter acionado o OFR, ou seja, a análise pelo monitor do Vinícius Furlan, o árbitro central, o árbitro do gramado. Eu sou completamente ao contrário, porque o que diz a regra é o que está escrito aqui. Discordo ainda mais desse conceito de que alguns estão usando, alguns colegas analistas da arbitragem, que nesse contato entre o Reinaldo e o Dudu, que o árbitro marcou primeiramente como pênalti, não seria o caso de erro claro e óbvio, como diz a regra do jogo, tanto em inglês como na versão em português. Para mim, o que estaria faltando à International Board e à FIFA é definir o que é esse erro claro e óbvio da regra do jogo para o protocolo do VAR. Para mim, é sim um lance discutível, como qualquer lance de pênalti, para ficar só na questão do pênalti, e para mim é um erro claro e óbvio. Teria acontecido isso na estreia do Brasil na Copa da Rússia, aquele empurrão no gol de empate do Zuber, né? Zuber, se não me engano, enfim, da Suíça contra o Brasil, no 1-1 contra o Brasil do Tite. Para mim, houve a falta, houve um empurrão no Miranda. Aquela falta eu marcaria. O que se disse é que não foi um erro claro e óbvio. Para mim, é um erro claro e óbvio, sim, e como qualquer lance interpretativo, ele é discutível, e toda opinião deve ser respeitada. Portanto, para mim, não há nada no protocolo do VAR que indique o contrário. Ou seja, qualquer lance como o discutível pênalti desmarcado no Morumbi, para mim, precisa ser visto pelo árbitro no monitor sempre. Até porque o árbitro, com personalidade, precisa sempre assumir a responsa. Ele erra ou acerta, entre aspas, pela própria cabeça e não a dos outros, e não os olhos e a mentalidade do VAR. Eu gostaria que realmente a FIFA e a International Board fossem mais claras e óbvias a respeito do que seria esse tal erro claro e óbvio. Mas para mim, se há a possibilidade manifesta no texto da regra, do protocolo do VAR, que o árbitro deve analisar o lance, ou seja, normalmente se recomenda em português, ou no caso em inglês, é frequentemente apropriado se observar, que se vá ver do lado do campo. E aí o árbitro que tem a personalidade para confirmar a marcação, ou eventualmente fazer o que fez o Vinícius Furlan no ótimo choque rei de ontem, ao rever, ao desmarcar o pênalti. Esse é meu papo, esse é meu canal aqui, desculpa estar gravando aqui em cima da hora, faltou a luzinha, faltou o tripézinho, mas não falta só compartilhar, só curtir o que você tem que fazer. Um abraço e até breve.